Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja do Brasil para Cristo, em Bragança Paulista. Assista agora uma poderosa ministração que irá impactar o seu coração. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Essa palavra de Deus é muito poderosa. A forma que o Senhor revelou ao meu coração está encaixado com tudo aquilo que nós estamos vivendo para esse ano. E tudo aquilo que nós ainda iremos viver, que é o ano da multiplicação. O ano da multiplicação já se foi, mas ele continua, mas é o ano do avivamento. Nós estamos sendo avivados por nosso Senhor, e isso é poderoso. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao verso 5 diz: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem persegue. Amém, meus irmãos? Esse é o texto. Essa é a palavra revelada do Senhor ao meu e ao teu coração. O tema de hoje é: o poder do encontro traz avivamento. Vamos repetir isso? O poder do encontro traz avivamento. Só há avivamento quando temos um encontro com o nosso Senhor Jesus. Não há avivamento sem nos encontrarmos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse texto ele traz para nós um encontro de transformação, um encontro de mudança, um encontro de avivamento. Esse texto ele mostra para nós que Jesus, quando ele se apresenta para trazer mudança. Então diga comigo, por favor: o avivamento é para todos. Até para os mais perversos e improváveis. O avivamento do Senhor, ele não escolhe, não faz acepção de pessoas. Mas ele é até para os mais perversos. Mas até os mais perversos precisam dar acesso ao Pai. Esse texto, ele está inserido em um dos livros poderosos da palavra do Senhor, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Dentro do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um grande mover da presença e do poder do Espírito Santo sobre sua igreja. O livro de Atos dos Apóstolos começa a narrar um tempo precioso para a igreja de Jesus, começa a narrar um tempo de desenvolvimento, um tempo de avanço da igreja primitiva. O livro de Atos, ele traz características daquilo que o Senhor sonhou como igreja. O livro de Atos, ele começa fazendo uma narrativa, trazendo o poder e a essência de um Jesus ressurreto, de um Jesus que morreu, mas que ressuscitou, de um Jesus que não está morto, mas que vive eternamente. E no livro de Atos nós conseguimos perceber já no seu início um grande poder, um grande mover. Assim como nós fomos convidados aqui no segundo louvor a nos derramar, a nos quebrantar, porque o avivamento ele vem justamente para pessoas derramadas na presença do Pai, para pessoas sedentas pelo Espírito Santo. E no capítulo 2 de Atos nós vemos um tempo precioso. O tempo do grande Pentecostes que chega sobre a igreja de Jesus, trazendo a transformação sobre todos que estavam reunidos no mesmo lugar. Assim como nós estamos, da mesma forma que aconteceu em Atos, nesse episódio registrado na palavra do Senhor, pode acontecer nesse lugar. Só depende de mim e de você chamar a Deus, chamar a presença dEle, genuinamente, clamando por Ele. Que o Senhor abre verdadeiramente os céus e Ele derrama e manifesta o seu poder maravilhoso, o seu poder transformador. No capítulo 2, no versículo 4, a palavra de Deus ela diz em que todos estavam cheios do Espírito Santo, todos.
Repita comigo, todos. Percebe que quando o avivamento vem, ele vem para todos. O poder do Senhor é tão poderoso que ninguém resiste. Se nós clamarmos pelo Senhor e Ele rasgar os céus de Bragança e vir sobre este lugar, não há uma pessoa que vai suportar a sua grandeza, o manifestar da sua presença. O nosso Senhor, Ele está nesse ano direcionando nossas vidas, dizendo para nós, desde quando nós anunciamos essa temática, o ano do avivamento, o Senhor está dizendo, eu vou fazer coisas que vocês ainda não viram, eu vou realizar coisas que vocês ainda nem imaginaram. Esse é o poder do avivamento, esse é o poder do nosso Deus. Após a morte de Jesus ressuscitado, os discípulos agora começam a manifestar, eles começam a propagar o evangelho daquilo que eles já tinham visto, daquilo que eles tinham vivenciado. Eles começam a anunciar poderosamente, agora cheios do poder, cheios de graça, cheios de ousadia, cheios de unção. Eles começam a manifestar que Jesus é o único, que Jesus é o único Filho de Deus, o Deus Altíssimo. Os discípulos de Jesus agora, eles começam a atrair multidões, porque sobre a vida deles estava o Espírito Santo. Quando as pessoas conseguem enxergar em nós a manifestação do Espírito Santo, elas são atraídas. Elas se achegam a nós. E é isso que nós temos clamado nesse lugar. O que nós fazemos é justamente guardar nossa vida, nossa mente e nosso coração, para que quando nós anunciarmos a palavra, ela tenha o poder de atrair pessoas. Vocês não estão aqui porque eu sou bonitinho, talvez para alguns eu nem seja. Talvez o pastor Fernando também não seja tão bonitinho assim para alguns de nós, mas nós estamos todos os cultos aqui, porque o poder da presença de Deus tem nos atraído. E é a presença do Senhor que importa, nada mais importa. É a presença do nosso Deus que importa. E eles estavam atraindo, os discípulos estavam atraindo multidões de pessoas. Na primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, com ousadia, se posicionando contra os israelitas, contra os gregos, contra os judeus, cheio de poder. Na sua primeira ministração, 3.000 almas se renderam a Jesus, ao nome de Jesus. As mesmas pessoas que presenciaram Jesus sendo crucificado, que rejeitaram Jesus, agora se rendem ao poder da palavra de Deus. Porque viram na vida de Pedro, viram na vida de João, viram na vida dos discípulos o mesmo poder que estava no Pai, o mesmo poder que estava em Jesus. Pedro e João saíam ousadamente, mas assim como eles, cheios do poder, atraíram multidões de pessoas, também a manifestação do poder de Deus vai atrair sobre nossas vidas o incômodo aos religiosos. Assim também foi na vida de Pedro e de João. Eles atraíram pessoas para se renderem a Cristo, mas também atraíram a fúria dos religiosos que rejeitaram Jesus. O poder do verdadeiro avivamento é levar pessoas ao arrependimento para alcançá-las. Se o avivamento não trouxer arrependimento e transformação de vida, não é avivamento, é show, é espetáculo. Mas quando é um mover de Deus, os corações se derretem, vidas são transformadas, as pessoas são impactadas. E é isso que acontece, 3.000 almas se rendem. Quando nos arrependemos, nos aproximamos de Deus, e Ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo. É necessário se arrepender. A palavra do Senhor, ela vem nos confrontando em todas as áreas. A palavra do Senhor, ela confronta a nossa vida. Ela nos leva ao arrependimento para conhecermos quem Deus verdadeiramente é e para reconhecer no nosso estado, a nossa situação. E é a partir daí que Ele se manifesta. Uma pessoa distante do Senhor, ela não significa nada. Quando estamos distante de Deus, quando nós não nos arrependemos, nós estamos distante dEle. E distante do Senhor nós não significamos nada. Por mais que possamos fazer ou ser, nós não iremos significar nada. Tudo que fizermos não vai trazer impacto. Tudo que fizermos não vai causar aquilo que é necessário. Mas quando uma pessoa nas mãos de Deus
Quando uma pessoa se arrepende e se coloca às mãos do Senhor, essa pessoa ela se torna tão poderosa ao ponto de impactar gerações. É só em Deus que a minha e a sua história, ela é transformada. A história ela continua. O livro de Atos vai trazendo o posicionamento dos discípulos por meio de Pedro, por meio de João. Vai trazendo esse grande avivamento na igreja do Senhor, esse avanço da igreja de Cristo, até chegarmos no capítulo 7, onde nós encontramos o primeiro mártir, Estevão. Um homem cheio do poder, avivado, um homem poderoso em Deus, mas agora apedrejado. Estevão foi apedrejado até a morte. Estevão não negou Jesus em nenhum momento. Cheio do poder, ele olha para aquelas pessoas com pedra, com raiva, com ódio, com ira no coração, mas ele cheio do avivamento de Deus, ele diz: Pai, a mesma declaração de Jesus na cruz, ele diz: perdoa-os. Esse é o poder do avivamento. O poder do avivamento não nos leva a olhar as pessoas na fúria que elas podem estar contra nossas vidas, mas o poder do avivamento, ele traz graça sobre nossas vidas, de olhar para as pessoas assim como o Pai as vê. E ele diz: Pai, as perdoa. Ele estava cheio de Deus. Ele estava convicto de quem ele era. Mas muito mais do que isso, ele estava convicto de onde ele estava indo, para onde ele estava indo, com quem ele iria se encontrar. Ele iria se encontrar com o grande Jesus Cristo. Aquelas pessoas só estavam contribuindo para ele chegar mais rápido. Só estavam contribuindo para ele chegar mais rápido. Mas só podemos ter essa percepção se estivermos avivados com o nosso Senhor. No capítulo 8 surge o nosso personagem. No capítulo 8 de Atos surge o personagem do texto que nós lemos inicialmente. Surge Saulo. No capítulo 8 começa-se o posicionamento desse homem. O texto em questão nos mostra, o texto em questão ao capítulo 9, ele nos mostra o percurso da transformação de um perseguidor terrível chamado Saulo a um cristão convertido chamado Paulo. Um homem pervertido, um homem perverso, mas que teve um encontro com Jesus. Saulo teve um encontro com Jesus. Saulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele era o mais temível no seu tempo. Ele colocava terror. Ele perseguia a igreja do Senhor de uma forma destruidora. Tudo indica no capítulo 8 que ele é quem estava conduzindo, direcionando, liderando aquelas pessoas a perseguir os discípulos para acabar com a propagação do evangelho. No capítulo 8, no versículo 3, diz assim: Saulo, olha a categoria aqui, de terrível que era esse perseguidor. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançavam na prisão. A palavra devastar significa assolar, arruinar e destruir. Saulo se levanta contra a igreja do Senhor para destruir a igreja. Ele entrava de casa em casa e saía arrastando homens e mulheres. Ele fazia o que tinha que fazer. Ele chegava e resolvia da forma que ele queria. Ele botava medo. Era um homem terrível. Ele era um homem cruel. Ele era um homem feroz. O olhar de Saulo mostrava a morte. Alguém aparentemente impossível de ser alcançado. Alguém aparentemente impossível de ter um encontro com Jesus. Quem iria ousar ministrar na vida de um homem disposto a matar? Quem seria tão ousado a manifestar Jesus a um homem que estava matando todos quantos estavam proclamando o nome de Jesus? As pessoas tinham medo. Saulo ele era tão terrível
em que mesmo um dos discípulos, Ananias, no versículo 13 do capítulo 9, recebendo a ordem de Deus, ele diz para o Senhor o quanto ele temia a fama perversa de Saulo. Repita comigo, mas o nosso Deus, ele é especialista em contrariar o que os homens credenciam como impossível. Os homens já tinham rotulado que era impossível. Por todas as circunstâncias, muitos pensavam que Saulo já não tinha mais jeito porque ele devastava a igreja de Jesus. Os homens naquela época, eles agiam assim. Eles não acreditavam na transformação de Saulo. Eles acreditavam que ele iria destruir tudo. Mas o nosso Deus, ele é especialista em contrariar a sabedoria humana, aquilo que o homem está pensando. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Lá na frente, o mesmo personagem que nós estamos falando aqui, perverso, ele faz essa declaração. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. O nosso Deus é um Deus inteligente. As coisas que o nosso Deus faz, precisa ter fé para compreender. Precisa ter uma transformação para entender. Mediante a tudo isso, a todo esse cenário, nós vamos ver o que aconteceu nesse encontro. O que aconteceu no caminho de Damasco? O que aconteceu com Saulo? E a primeira coisa que aconteceu é que o poder do verdadeiro encontro, ele traz o avivamento. Quando nos encontramos com o Senhor, nós somos avivados. O versículo 3 do capítulo 9 diz: brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Diga assim comigo, por favor: todo encontro tem que ter um endereço. Todo encontro precisa ter um endereço. Senão, a gente não consegue se deslocar. Precisa ter um encontro. Precisa ter um endereço. Precisa ter um lugar. Precisa ter uma especificação. E Damasco foi, o caminho de Damasco foi um dos encontros mais poderosos registrado na palavra do Senhor de todos os tempos. Foi o encontro de Saulo contra Jesus. Em Damasco foi esse encontro. Foi nesse lugar o endereço em que Jesus marcou para encontrar com um homem perverso. Todo encontro ele precisa ter um endereço. Os melhores encontros em nossas vidas são aqueles inusitados, pois são neles que acontece o inesperado. São esses encontros que marcam a nossa vida. Quando nós temos um encontro inusitado, aquilo que nós não estávamos esperando, mas que somos surpreendidos, isso traz um impacto. Aquela circunstância mexe conosco. Opa, nossa, você, nossa, eu não imaginava te encontrar aqui. É isso que acontece. Saulo, ele tem um encontro inusitado. A palavra diz que ele sai cheio de ódio contra os discípulos a caminho de Damasco. Ele tinha em suas mãos carta para capturar os cristãos. Ele sai motivado com o seu rancor e com a sua raiva. Mas ele tem um encontro inesperado, um encontro inusitado com Jesus. Jesus apareceu no caminho. Jesus se revelou como o Filho da Luz. Jesus resplandeceu o seu brilho à vida de Saulo. Esse é o poder do verdadeiro encontro, esse é o poder do avivamento. A luz veio para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A luz veio para resplandecer. Mas a luz, quando ela vem e resplandece, ela tem uma consequência. Ela apaga as trevas que nos domina automaticamente.
Quando Jesus encontrou a minha e a sua vida, quando Ele marcou um encontro comigo e com você, automaticamente as trevas que estavam em nós, ela foi ofuscada pelo brilho da luz e do poder do nosso Senhor. Esse é o poder do encontro. É a manifestação da luz do nosso Senhor. Mas com Saulo aconteceu algo inusitado. Além dele ter um encontro, além de Jesus se apresentar para ele de uma forma que ele não esperava, além de Jesus resplandecer o seu brilho, Jesus faz com que as trevas consigam enxergar a sua escuridão. A palavra diz em que Saulo ficou sem enxergar por 3 dias. Quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus nos faz enxergar a escuridão que está em nós. Quando nós temos um encontro com Jesus, Ele nos faz enxergar quem nós somos, qual a nossa condição. E por 3 dias Saulo, ele fica sem ver. A luz nos leva a enxergar as trevas que está em nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz justamente isso. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminar do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui é a parte do versículo todo. Mas tem algo a mais. No encontro de Jesus com Saulo, além dele revelar as trevas que estavam nele, Jesus faz ele ter clareza de quem ele é. Jesus faz ele entender que ele é realmente o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando nós temos essa visão, essa percepção, quando nós conseguimos entender isso, aí sim começa em nós uma transformação de Deus. Quando nós encontramos Jesus, aquilo que era impossível nós fazermos, passa a se tornar possível, porque a luz de Jesus agora habita em nós. E quando a luz do Senhor ela habita em nós, ela habita para cumprir propósitos. Ela habita em nós para trazer resultados para Ele. E o segundo ponto marcante desse encontro de Jesus com Saulo é justamente isso: o resultado do encontro traz avivamento. Quando nós temos um encontro com o Senhor, só teremos um resultado: sermos avivados. O versículo 7 do capítulo 9 diz: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Os homens que estavam com ele se calaram. Eles até ouviam a voz do Todo-Poderoso, mas eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam enxergar Jesus. Mas repita comigo: mas Saulo viu. Eles não conseguiam enxergar, mas Saulo conseguia ver. Ele conseguia ver Jesus. Sabe o que o Senhor falou no meu coração quando eu estava olhando para esse texto? Nessa parte, o Senhor estava mostrando para mim, porque eu perguntei para Deus, por que esses homens não conseguiram te ver? Assim como Saulo estava te vendo, por que eles não conseguiram? Justamente porque o grande avivamento, ele começa quando nós temos um particular com Deus. Quando nós temos um particular com Deus, começa-se um avivamento poderoso em nossas vidas. Então quer dizer que esses homens não eram dignos de receber o avivamento? Não, não é isso. Eles eram dignos sim, mas o Senhor estava levantando aqueles que iriam anunciar a palavra de poder sobre a vida deles. Esses homens também teriam oportunidade, mas o Senhor estava ali chamando Saulo agora para um momento de intimidade no particular com ele. Sabe por quê? Porque Saulo foi ousado. Saulo se posicionou contra o Senhor e contra a sua igreja. No versículo 5, ele diz, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Nesse momento é um momento crucial. É um momento onde Jesus ele se posiciona. Jesus marcou um encontro com Saulo para se posicionar, dizendo para ele: ei Saulo, qual é a sua? O que está pegando?
Você está mexendo com a minha igreja? Tem áreas na vida de alguns deles que você vai conseguir ter êxito. Mas o seu problema não é com eles, é comigo. Jesus, ele compra briga por sua igreja, porque ele ama a sua igreja. Jesus compra briga por mim e por você, porque ele nos ama. Jesus nos ama. E aí ele chama Saulo. E aí Saulo não aguenta. O inferno não aguenta o poder de Jesus. O inferno não aguenta. A palavra diz que Saulo, todo poderoso, fortão, furioso. A palavra mostra em que quando ele tem um encontro, quando Jesus aparece com o seu brilho para ele, ele se prostra com o rosto em terra. É isso que acontece. O nosso Jesus é poderoso. Mas quando Jesus, ele tirou a visão de Saulo, ele tirou também tudo o que não lhe agradava. E ele colocou agora tudo aquilo que lhe dava prazer. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando Jesus nos chama no particular, ele tira tudo aquilo que não agrada a ele. Ele pode até trazer cegueira sobre nossas vidas para nos fazer entender em que é Ele em que comanda todas as coisas, para tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. É isso que Ele faz com Saulo. Ele tira tudo aquilo que não o agrada e agora coloca aquilo que lhe dá prazer. O versículo 17 e 18 do capítulo 9 diz: Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado. Esse é o poder do avivamento. O nosso Deus tira tudo aquilo que não dá prazer a Ele, e agora Ele nos devolve, agora Ele coloca sobre nossas vidas o poder do Teu Espírito Santo, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios do avivamento, da manifestação do céu na terra. Aleluia, aplauda o Senhor, exalta o nome dEle, porque Ele é digno de ser exaltado. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluias. A visão do natural saiu, mas quando o Espírito Santo entrou na vida do apóstolo Paulo, que é Saulo, quando o Espírito Santo entra agora na vida dele, a visão do natural ela sai, e agora cheio do Espírito Santo ele passa a ter a visão de reino. Cheios do Espírito Santo nós conseguimos, meus irmãos, ter a visão de reino. Nós conseguimos ser preenchidos pelo poder do Espírito Santo. Nós conseguimos agora manifestar luz em meio às trevas. Nós conseguimos impactar a nossa geração. Nós conseguimos ser influência na nossa família, no nosso trabalho. Aonde passarmos, as pessoas vão ver a luz e a manifestação do poder do nosso Deus. Aleluias. A visão muda. O encontro com Jesus muda tudo, muda a nossa visão, muda o nosso comportamento. Com isso, suas atitudes mudaram. Ele já não era mais o mesmo. Agora ele estava pronto a manifestar a luz. Aquele que era trevas agora estava pronto a manifestar luz. Eu e você éramos trevas, mas agora nós já estamos prontos para manifestar luz sobre Bragança Paulista, sobre o Brasil e aonde o Senhor nos enviar. Aleluias. Nós agora já temos a luz, nós somos os luzeiros. Mateus capítulo 5, 14 diz: Vós sois a luz do mundo. Eu e você somos a luz do mundo. O Espírito Santo está sobre nós. Nós precisamos brilhar nesse mundo escuro. Nós precisamos brilhar. Saulo, a partir daí, não só começou a pregar, como ele afirmava em suas pregações que Jesus é o Filho de Deus. Você entende isso? Aquele que até então estava matando todo mundo, estava perseguindo,
Agora ele sai, meus irmãos, mediante ao encontro poderoso com Jesus, mediante a entender quem é Jesus verdadeiramente. Agora ele sai anunciando, ele sai pregando, ele sai falando do poder de Jesus. Isso foi tão louco naquela época como é até hoje. Quando uma pessoa se converte, ela sai do mundo de trevas e ela vem para Jesus. É muito louco para as pessoas. Não, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Agora você só quer saber de igreja, agora é só esse Jesus. É isso mesmo. As pessoas não aguentam. As pessoas ficam perplexas. Sobre a vida do apóstolo Paulo, que é Saulo, uma grande metanoia aconteceu sobre sua mente. Uma transformação aconteceu. Tudo aquilo em que ele pensava ser certo foi deletado no tempo da escuridão. Foi deletado. Agora ele tem uma mente renovada. Agora ele tem uma mente transformada em Cristo. Os religiosos ficaram perplexos. Os religiosos não conseguiam compreender. Mas Saulo anunciava com ousadia, com grande poder, a todos aqueles que tinham crucificado Jesus. Ele não estava pregando para qualquer pessoa. Ele estava pregando para pessoas que ele sabia que eram perversas, assim como ele foi. Que eram maldosas, assim como ele foi. Pessoas que machucaram o nosso Jesus. Pessoas que não reconheceram o nosso Jesus. Pessoas que, mesmo vendo a manifestação dos milagres, do cuidado do nosso grande rei, machucaram o nosso Jesus. Não respeitaram o nosso Jesus. Ele sabia de tudo isso porque ele também fez isso. E agora essa mesma pessoa agora está testificando para essas pessoas que tanto odiavam Jesus. Ah, meus irmãos, a palavra quando ela vem para transformar vidas. Os corações mais distantes, mais cruéis, a palavra do Senhor é a única que tem esse poder de colocar vida onde há morte. Saulo agora estava cheio de vida, ele estava avivado. Avivamento é isso, é vida, é vida. Mas aqueles em que tanto amava Saulo, agora passa a odiá-lo. Meus irmãos, assim é nas nossas vidas. Quando nós nos dispomos a viver o avivamento, a manifestação do poder do nosso Deus, as pessoas que estão aí fora no mundo gritando, elas vão nos odiar. Elas vão ficar enfurecidas com o meu e o seu posicionamento de santidade. Para elas vai parecer loucura, elas vão até tentar nos matar, como acontece em muitos lugares. Tem nossos irmãos que estão sendo mortos, justamente porque tem pessoas que não estão resistindo, que Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Para manifestar poder, para viver uma vida avivada, Saulo ele tinha consciência de que ele teria que pagar um alto preço. Servir a Jesus e viver uma vida poderosa tem um preço. Viver uma vida santa, uma vida de exemplo tem um preço. Renunciar às coisas para viver poderosamente tem um preço. Diga comigo, por favor. Esse é o preço de andar com Jesus. O preço de andar com Jesus é receber perseguições, acusações, açoites. O preço de andar com Jesus é você não ser aceito. O preço de andar com Jesus é para aqueles que o amam. Quando o Senhor estava ministrando ao meu coração essa palavra, Ele fez essa pergunta, que eu quero também transpor a vocês. E essa pergunta também é para mim, está disposto? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço por Jesus? Para manifestar a sua glória e o seu poder? Para manifestar a sua graça? Será que nós estamos dispostos a manifestar Jesus em todos os lugares que nós estamos, onde nós estamos passando? Qual é a nossa disposição? Está disposto? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Está disposto? Confronte ela com a sua pergunta. E aí, está disposto?
precisa ter disposição. Quando Jesus tem um encontro com Saulo, ele traz um confronto para a vida de Saulo. Eu sou Jesus. E aí, está disposto? Eu vou fazer coisas que você não imagina. Está disposto? Esse é o nosso Jesus. O avivamento, ele nos faz resplandecer aquilo que não podemos negar. A vida de Cristo. E somente avivados somos capazes de cumprir seus propósitos. Atos capítulo 4, 20 diz: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando nós somos avivados, quando nós temos um encontro com o Senhor, e Ele nos toma poderosamente, não tem nada que vai nos calar. Nenhuma perseguição, nenhuma circunstância, nenhum levante do inimigo pode calar a voz de um verdadeiro adorador ao Senhor. Assim como Estevão, mediante e de pé, ao monte de pessoas com pedra, ele não se calou. Ele não negou Jesus. O terceiro marco desse encontro é que o encontro aviva-nos para cumprir os propósitos. O encontro com o Senhor, ele traz avivamento, ele tira a morte que estava em nós, agora ele traz a vida para cumprir os propósitos. O Senhor, desde a eternidade, ele escreveu tudo aquilo que eu e você deveremos fazer para atender os propósitos dele. Mas no meio do caminho nós somos tendenciosos a não querer cumprir os propósitos do nosso Senhor. Mas o nosso Senhor, ele continua com o seu olhar de misericórdia, esperando espaço sobre a minha e sobre a tua vida para manifestar o poder da graça dele, para que eu e você atendam os propósitos dele. Assim como foi na vida de Saulo, que não entendia, que estava predisposto a viver uma vida cumprindo aquilo que ele colocou como propósito, mas que não eram os propósitos eternos. Assim é na minha e na sua vida muitas vezes. Nós estamos fazendo muitas vezes coisas achando que estamos cumprindo propósitos de Deus, mas nós não estamos cumprindo propósitos de Deus. Tem um texto que ilustra muito bem isso, de pessoas que estavam trabalhando. Uma estava trabalhando, era Marta, e a outra estava aos pés do Senhor, que era Maria. Maria cumpria propósitos, mas Marta estava trazendo apenas resultados. Ela estava fazendo, tem um monte de pessoas assim, que estão fazendo, que estão acreditando que o fato de fazer está cumprindo propósitos. Há uma diferença em fazer, em dar resultados e cumprir propósitos. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo coisas, estamos até dando resultado naquilo que nós estamos fazendo, mas nós não estamos atendendo propósitos. Saulo estava fazendo coisas, ele estava dando resultado naquilo que ele estava fazendo, mas ele não estava cumprindo propósitos. E a nossa vida, ela foi criada por nosso Senhor para cumprir os seus propósitos, os propósitos dele. O versículo 15, o versículo 16 mostra justamente isso. Mostra que nós somos instrumentos na mão do Senhor para cumprir os seus propósitos. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Percebe, eu e você somos instrumentos escolhidos por Deus desde a eternidade para cumprir os propósitos que traz prazer ao coração dele. Nós não fomos criados para fazer aquilo que nos dá na telha, aquilo que nós achamos que é correto dentro do nosso conceito, mas nós fomos levantados para fazer aquilo que é correto dentro dos princípios de Deus, dentro da vontade do nosso Deus. Quando nos tornamos instrumentos na mão do Senhor, os nossos resultados cumprem os seus propósitos. Saulo saiu de uma condição de inimigo e agora ele passa a ser aliado de Deus. Quando nós entendemos isso, nós deixamos de ser perseguidor e agora passamos a amar aquele a quem nós perseguíamos. Nós passamos a perseguir o amor de Cristo. Nós passamos a perseguir a sua presença. Nós passamos a perseguir o seu avivamento sobre nossas vidas. Nós passamos a perseguir o seu reino de manifestação de justiça, paz e alegria. Saulo agora é aliado do Senhor. Muitas coisas foram tiradas de Saulo.
em seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, menos sua capacidade de trazer resultados. Repita comigo, menos. Muitas coisas o Senhor tirou. O Senhor teve um encontro que impactou a vida de Saulo. Mas nesse encontro, o Senhor tirou tudo aquilo que não lhe dava prazer. Mas tinha coisas em Saulo que o Senhor poderia aproveitar. Tem coisas na minha e na sua vida que o Senhor quer aproveitar poderosamente. Mas o que Ele precisa tirar? Ele só vai aproveitar o melhor que há em mim e em você, se eu e você permitirmos Ele tirar aquilo que não agrada a Ele. O que o Senhor está precisando tirar da minha e da sua vida hoje para cumprir os propósitos dEle? O que o Senhor está precisando mexer na minha e na sua vida? Saulo, antes um devastador dos filhos da luz, agora como apóstolo, realocado em seu propósito eterno, um devastador das trevas, ao ponto de até os demônios o temerem, assim como temiam Jesus. Atos capítulo 19, o versículo 15, mostra um cenário onde os filhos de Seva, eles se posicionam contra o Senhor, porque eles usam o nome do Senhor indevidamente, e eles ali querem tirar demônios de algumas pessoas. Eles agem de forma inadequada. Mas aí, meus irmãos, o próprio demônio diz assim, no versículo 15 do capítulo 19, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, e vocês quem são? Paulo, aquele que era temível, aquele que colocava terror nas pessoas, agora sendo usado por Deus, com todo o seu vigor, com toda a sua graça, transformado pelo encontro com Jesus, agora ele põe terror no inferno. Agora os demônios ficam tremendo. Jesus eu sei, os demônios tremiam diante de Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam do poder de Jesus. Os demônios tremiam quando ouviam o nome de Paulo, do mesmo Saulo, da mesma pessoa. Agora eu quero te convidar, como eu fiz de manhã, a repetir isso, bem forte. O diabo precisa saber o meu nome. Vamos lá? O diabo precisa saber o meu nome. Você acabou de declarar isso. Ele precisa saber quem eu e quem você somos. Um cristão autêntico não tem medo do diabo. Não subestima o seu poder, mas não tem medo dele, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O diabo tem poder sim, mas são ilimitados. O poder maior está em nós, no Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, porque a palavra diz que nós somos templo do teu Espírito. E se o Espírito está em nós, não tem diabo que possa resistir um crente poderoso em Deus. Eles tremiam diante desse nome. E eu quero te convidar agora a estremecer o inferno. No 3 você vai dizer o seu nome, para que o diabo ouça o seu nome, e para que ele trema diante do Deus Todo-Poderoso, porque se na sua vida tem Deus, se na sua vida tem a presença do Senhor, o diabo estremece. Vamos lá? 1, 2, 3. Renan! Vamos lá? Ficou bom. É assim mesmo, é como um exército, porque é assim que o diabo corre. Ele corre de pessoas cheias de ousadia em Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Renan! Agora ele sabe quem você é. Aplauda o Senhor, porque agora sim você está pronto para impactar as trevas. Aleluias! Nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é tremendo. Aleluias! Nosso Deus vai tirar o que for necessário, meus irmãos. Mas Ele vai nos capacitar. Ele vai nos capacitar. Ele tirou o que foi necessário da vida de Saulo. Um homem avivado pelo poder do Espírito Santo estremece o inferno e começa a saqueá-lo, resgatando vidas que não pertencem ao inferno. Se coloque de pé, por favor. Agora o inferno sabe quem você é. Agora ele sabe o seu nome.
Mas ele sabia quem era Saulo, ele sabia quem era o apóstolo Paulo, ele sabia quem era Jesus. Porque ele sabia que esses homens, cheios de Deus, estavam ali para saquear aquilo que ele tinha tomado, que não era dele. Tem vidas nas garras do diabo que não são deles. Todas as pessoas que estão no mundo de escuridão precisam ter um encontro com a luz. E eu e você somos essa luz. Eu e você somos a representação do nosso Deus na terra. Eu e você estamos preparados para manifestar o céu na terra, para manifestar o reino de justiça, paz e alegria, saqueando o inferno, arrancando vidas da mão do inimigo, trazendo elas a uma vida de salvação, uma vida de arrependimento, a uma vida de transformação. Nossa geração, ela está gemendo por mais apóstolos Paulo, que com o poder do Espírito Santo são capazes de influenciar e trafegar em várias áreas, mudando crenças e revelando a glória de Deus. Nossa geração está esperando a obediência de Ananias para lhes dar a notícia do avivamento. Abra os olhos e seja cheio do Espírito Santo. Eu e você temos esse papel, assim como de Ananias, de dar a boa notícia. Abra os olhos e agora seja cheio do Espírito Santo, porque é isso que traz transformação, é isso que traz poder. Paulo não só cumpriu seu propósito, como revelou ao mundo o poder do céu na terra, manifestando justiça, paz e alegria, revolucionando gerações e resgatando multidões até hoje, apenas pelo poder do encontro. Aleluias! É esse mesmo encontro que eu e você já tivemos, é o encontro com o grande Jesus, o Todo-Poderoso. Agora clame ao Senhor, apresente a sua vida, diga para Deus que se você não estava se posicionando, hoje Ele está te desafiando a se posicionar, para saquear o inferno, para resgatar aquele seu parente que você já desacreditou, que você já não dá mais nenhuma credibilidade, que ele possa ter um encontro com o Senhor. Aquelas pessoas que estão na rua da nossa cidade, marginalizadas, largadas, abandonadas, se prostituindo, essas pessoas que parecem que não tem mais jeito para ela, agora cheio da luz do Senhor, nós vamos sair por essa cidade, entrar na nossa casa, manifestando o reino, fale com o Senhor. Que você seja abençoado por esta palavra. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Que o Senhor seja com você. 2017, ano do avivamento.